Olá, queridos, bem-vindos. Mais um encontro, né, conosco. Ficamos alguns dias aí sem gravar, né, porque gente, tem hora que tem que parar, tem hora que ouvir mais, né. Enfim, mas estamos de volta aí. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal. Porque é importante falarmos, nos expressarmos, né? O próprio Jesus falou aí de pregar o evangelho, né? Falar do amor de Jesus é nosso intuito, o nosso chamado, sermos pacificadores, pregar a paz. Mas estamos diante aí de um mundo conturbado, né, queridos? Mas quero agradecer a todos vocês que têm visto lá o nosso canal, se inscrevido lá no canal no YouTube, enfim, assistido e participado dos nossos cultos online, né, no templo da Comunidade Batista Plena. Estarmos aí adorando juntos nesse momento tão difícil que o mundo passa. E sabemos que tudo isso Deus tem um propósito, né? Estamos também aí em meio a uma guerra ideológica, né? Sempre estivemos, né? Nós olharmos para a história do passado, sempre houve esta guerra de ideias, esta guerra de opiniões, né? Desde o Jardim do Éden. Queridos, eu gosto muito mesmo de olhar para o Jardim do Éden, lá no princípio, no início, em Gênesis, no começo, né? Gosto muito, porque me dá alguns respaldos e me faz refletir algumas coisas, e o que consola é a palavra, né? O Espírito Santo, pela palavra, porque no princípio Deus, o Espírito, pairava sobre as águas, né? E disse Deus, no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, haja luz. Então o Espírito e a palavra, né? Então que nos consola, nos dá entendimento, compreensão do que estamos passando agora, do que o povo passou, o povo do Senhor, o povo de Deus no passado, enfim. E por isso nós devemos ser pacificadores, porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Devemos ser da paz, não da guerra. Davi, ele fala uma certa ocasião em um dos salmos: eu sou da paz, né? Mas quando eu falo, eles são da guerra. Então você vê que situação, que situação, né? Davi está dizendo, eu sou homem de paz, mas quando eu falo, pronto, já se estabeleceu a guerra, né? As ideologias, né? E lá no Jardim do Éden,
a gente vê que Deus fala a Adão, e aí falou para ele ter uma postura diante da palavra, ser obediente e não praticar determinadas atitudes ali no jardim, todos já sabemos. E aí depois vem o inimigo, porque Deus é espírito e o inimigo também é, porque Deus é justiça. Deus nos criou, tanto a primeira criação como nós, a segunda, com esta capacidade, com esta capacidade de decidirmos, com este poder de aceitação, de decisão. Deus nos criou assim. Então logo o inimigo vem, incorpora ali na serpente e fala, foi assim que Deus disse? Então você vê já uma guerra de ideologias. E ali a Eva, ela é enganada. Ela é enganada e Adão, por ser homem, né? E por estar muito envolvido ali com Eva, ele desobedece à determinação de Deus e acaba caindo, e aí nós estamos até hoje. Embora Jesus veio, né, pagou todo o preço, mas ainda estamos aí sofrendo algumas aflições que ele mesmo disse que teríamos. Então, querido, nós estamos diante de uma guerra ideológica, de ideias. E eu quero trazer um texto aqui da palavra do Senhor. E queria recomendar que você lesse a palavra de Deus. Porque algumas frases que a gente vai dizer aqui, que a gente vai estar falando, comentando, alguns vão estar entendendo mais claramente, outros não. Então você procure ler a palavra de Deus, querida. É a palavra do nosso Criador. É o Deus justo. É Deus verdadeiro. Deus santo, né? Deus eterno. Então é importante a gente estarmos nos aproximando do nosso Criador pela fé e nos rendermos a Ele, procurarmos obedecê-lo, porque críticas você vai tê-las, mesmo ficando calado, mesmo estando de um lado, mesmo estando de outro. Nós não podemos evitar as críticas. Eu me lembro de uma frase, acho que vocês aí já ouviram falar muitas vezes, né? Eu já ouvi algumas vezes, aí eu fui meditar, né? Essa frase. Eu ouço, eu gosto muito de guardar, ficar meditando ali, procurando extrair alguma coisa. Aquela frase que diz assim, nem Jesus agradou a todos, né? Ora, nem Jesus agradou a todos. Quem dera nós. Mas não é bem assim, não. Não. Essa frase, ela é mal colocada. Mal colocada. Porque nós temos que entender o pretexto desta frase.
Nem Jesus agradou a todos. Primeiro, Jesus, um homem perfeito, reto, santo, perfeito. Então, se ele não agradou a todos, é porque alguns queriam ser agradados da maneira errada. Então, Jesus ele foi obediente ao Pai. Obediente. Então, aqueles que não queriam obedecer ao Pai, é claro que ficaram desagradados com Jesus. Porque se Jesus desagrada ao Pai, obviamente, ele agradaria o inimigo, como o inimigo tentou diversas vezes. E desagradaria ao Pai. Ou agrada um e desagrada o outro. O próprio Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, porque o inimigo ele trabalha aqui na terra, como vocês mesmos estão vendo, principalmente nós, os brasileiros, com relação ao poder. Porque o poder, ele vem acompanhado das riquezas. Então Jesus falou, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou há de amar a um e odiar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É uma guerra de ideologias, de ideias, de práticas. Então essa frase, nem Jesus agradou a todos, olha, mas ele não agradou porque as pessoas não quiseram se submeter à justiça de Deus. Eu me lembrei aqui uma situação, eu já até preguei lá na igreja diversas vezes, né? Uma situação que os fariseus, né? Você já sabe o que quer dizer fariseu. Os fariseus, os mestres da lei da época, né? Que hoje não é diferente, não. Sempre armaram situações para pegar Jesus. E ali eles se reuniram e decidiram, agora nós vamos pegar ele. Agora nós vamos pegar ele. E se reuniram ali, chegaram a Jesus e perguntaram assim, mestre, com que autoridade tu fazes estas coisas? Aliás, quem te deu esta autoridade? O negócio foi sério para Jesus na época. Eu vou repetir. Eles chegaram e disseram assim, Senhor mestre, com que autoridade tu fazes estas coisas? Os sinais, as palavras, os milagres. E quem te deu esta autoridade? Aí Jesus falou também para eles, olha, você vê, irmão? Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu responderei quem me deu autoridade e por que eu as faço. E por que eu as tenho. Eu vou responder, mas primeiro vocês precisam me responder uma. Eu vou fazer. O batismo de João era dos homens ou dos céus? Me respondam. Aí eles não conseguiram não, irmão, de primeira. Não conseguiram responder não. Aí foram fazer uma conferência. Foram várias cabeças, né? Várias cabeças pensando. Aí foram. Fizeram uma conferência. Jesus está esperando eles lá. Aí depois eles se conversaram lá e eles falaram um para com os outros.
Se nós dissermos que o batismo de João era dos homens, nós tememos o povo. Nós tememos. Porque todo o povo sabe que João era profeta. Não podemos. Não podemos dizer que o batismo era dos homens. Não podemos, porque o povo, todo o povo sabe que João era profeta. Então, o batismo não era dos homens, né? Mas vamos dizer que a gente não sabe. Então nós vamos dizer, mas se nós... Aí eles discutindo a conferência deles, mas se nós dissermos que era do céu, se nós dissermos que o batismo do João era do céu, ele vai dizer para nós, perguntar, então por que vocês não creram nele? Então não podemos também dizer que era do céu e nem que era da terra, que era dos homens. Já sei, vamos decidir aqui. Aí decidiram, vamos dizer que não sabemos. Não sabemos, foram lá e disseram, não sabemos se o batismo de João era dos homens, ou era do céu, era da terra, não sabemos não. Não sabemos. Embora soubessem, né? Embora soubessem. E Jesus falou para eles, também eu, nem tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. Eu também não vou dizer não. Por quê? A pessoa quer se aproximar de Deus, mas não quer se submeter à sua justiça. Uma escada a gente não sobe do último degrau para o primeiro aqui de baixo. Então eles queriam saber coisas que não estavam, né, aptos para saber, porque era uma guerra de ideologias. Estavam defendendo a deles. Mas eu quero trazer um texto aqui, queridos. Vou encerrar porque o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero deixar aqui Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 8. Tá? E depois a gente vai fazer outro vídeo, porque senão não vai dar nem para passar isso aí. Apocalipse 3, versículo 8. Jesus falando, conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tá certo? Então é isso aí, queridos. Temos pouca força. Tá certo? Medita nessa palavra aí que eu vou ter que encerrar o vídeo. Fica na graça e na paz. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos vocês aí. Ajude a cada um a estar firme, tá certo? Grande abraço. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.